Olá! O programa Memórias do Legislativo continua com a série especial 30 anos da Constituição de 88. O convidado de hoje é um político goiano que está no 8º mandato como deputado federal, sendo que o primeiro deles foi como deputado federal constituinte. Ele também já foi secretário de governo por 2 vezes. E outra dica, ele é natural de Inhumas, a terra da goiabeira. Seja bem-vindo ao Memórias do Legislativo, Roberto Balestra. Muito obrigado, Luciana. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado aos organizadores do programa. É um prazer estar aqui. E o senhor vai contar a sua vida... Vamos puxar a memória para ver o que nós damos conta de Nós contar. vamos destrinchar tudo, Isso. O passado, o presente. Tem coisa que não pode ser dita. Bom, eu já queria perguntar logo assim de cara. Foi a prova de fogo? O senhor já começou logo numa constituinte. Primeiro mandato como deputado federal já foi logo na elaboração do documento mais importante da República Federativa do Brasil, a nossa Carta Magna. Exatamente. Não só foi um momento muito importante, como eu preciso confessar que foi a maior surpresa da minha vida. Porque eu nunca tinha sido sequer vereador. Eu nunca tinha exercido nenhum mandato eletivo. Eu era um cidadão comum, tinha minhas atividades. O máximo que eu fazia era ser presidente de cooperativa, presidente de sindicato. Entendia um pouco dessa organização, mas nunca tive nenhuma ação política partidária. Apesar do meu pai ter sido prefeito, vice-prefeito, meu tio ter sido prefeito, meu avô ter sido o primeiro prefeito de Inhumas, mas eu, de adolescente, já fui para estudar fora. Fui para São Paulo, fui para Juiz de Fora. E quando voltei já me meter na política, né? E já fui candidato a deputado federal. E então, bem eleito. Fui eleito. Né? O senhor lembra mais ou menos dos votos na época? Na época foram 36 mil e poucos votos. Pelo PDC, certo? Partido Democrata Cristão, na chapa de Mauro Borges Teixeira. O senhor era muito ligado a Mauro Borges. O senhor acha que isso teve uma influência fundamental? Foi, não era apenas ligado. São fatos que cativam a gente, que mostram a personalidade das pessoas. Em Goiás existiam 2 partidos, UDN e PSD. Na minha cidade, em Inhumas, quem era da UDN não misturava com o PSD e vice-versa. Lá nós tínhamos clube da UDN, clube do PSD. Né? Cinema da UDN, cinema do PSD. Os moços da UDN não namoravam com as moças do PSD e vice-versa. Ah, influenciava em tudo, assim? Em tudo, era uma guerra, era guerra, né? Porque eram 2 partidos, UDN e PSD. Meu pai da UDN, Mauro Borges do PSD. Então, inimigos mortais politicamente. Gente, naquela época era inimigo mesmo, né? Inimigo. Apesar do meu tio, que tinha sido prefeito 3 vezes, quando meu avô foi prefeito, meu tio separou do meu avô e se candidatou pelo PSD. E meu pai ficou com meu avô. Sim. Então ele ficou de lá e nós ficamos de cá. Mas lá, o Mauro Borges era governador e meu pai prefeito da UDN. Você talvez não se lembre, quando construíram alguns prédios, algumas escolas, que era centro de treinamento de professores. Era o que existia de mais moderno, de qualificação, de preparo de professores da rede. E lá em Umas foi construído um. Era um recurso americano, federal, estadual e municipal. E coincidiu da inauguração. Então, meu pai prefeito, o pessoal do PMDB, do PSD na época, fez uma embaixada até ao Palácio para dizer ao Mauro Borges que ele não devia ir à inauguração porque o prefeito lá era da UDN e era adversário deles. Na época, o governador Mauro Borges, pela postura dele, pela ética dele, por tudo que ele representou e que todos nós conhecemos, eu conheci pessoalmente e vocês mais novos conheceram pela história. Era um homem íntegro. Então ele disse aos embaixadores, eu vou em Inhumas porque eu sou o governador
e ele é prefeito. E a obra é uma obra para o povo. Estou contando isso. Só para entender a entrada do senhor na política, porque né? aí quem me convidou para vir a ser candidato foi Mauro Borges, que era adversário político nosso. Ele também teve um problema com o MDB na época e teve que sair do MDB para ser candidato a governador. Sim. Então tudo facilitou. Ele saiu do MDB, que era o adversário nosso tradicional, foi para o PDC, Partido Democrata Cristão, e fez o convite ao Paulo Roberto Cunha de Rio Verde e a mim. Sim. Nós dois éramos ligados quase que umbilicalmente na política, na política classista, né? Cooperativa e sindicato. O senhor falou em política classista, o nome do senhor, já que o senhor citou Mauro Borges, eu também citei, né, foi incluído na lista dos candidatos que receberam o apoio total da UDR, que é a União Democrática Ruralista. Então o senhor já entrou no Congresso com essa responsabilidade, né, meio que representando a UDR. Roberto Balestre também é agropecuarista, além de ser advogado, formado em Direito. Como é que foi, né, representar, então, no caso, a UDR, num congresso que tinha ali Mário Covas, Ulisses Guimarães, tinha, ou seja, uma ala mais esquerdista, o senhor participava do Centrão, que era considerado mais conservador. Como é que foi essa chegada ali? Eu vou te contar, mas eu preciso terminar. É? Só para dizer que a minha decisão em apoiar Mauro Borges foi exatamente por essa postura dele quando da inauguração do Centro de Treinamento de Professores de Inhas. Então eu sabia que estava indo para Porto Seguro, que eu estava me aliando a uma pessoa que podia, em qualquer momento, eu poder ser questionado e dar respostas, porque ele não tinha nenhuma mácula que pudesse mudar ou que pudesse traduzir em alguma ação que pudesse envergonhar qualquer um de nós. Então é por isso que eu, e com muito orgulho, esteve ao lado dele até a morte. Tá certo. Até quando ele morreu. E com o pai do senhor não ficou arranhado, não? Nada. Ele foi na casa do meu pai, participou. Depois, quando o Juscelino foi candidato a senador por Goiás, foi em Inhumas, na casa do meu pai, pediu o apoio. Foi a primeira vez que eu vi meu pai votar no MDB, mas não votou no partido, votou naquela pessoa que tinha feito o bem para Goiás, que foi Juscelino Kubitschek. Então, são nuances da política. Só para entender, né? Que a gente não pode ter o radicalismo total que possa impedir de enxergar, de ver as pessoas como elas são. E é bom contar isso, que isso aqui é história, vai ficar arquivado aí no site da Assembleia para futuras gerações e para a atual geração entender. Eu não sou tão velho, viu? É história, mas não sou tão velho. Nem eu, a gente está aqui só para contar. É história, não é nem história. Bom, deputado, voltando à minha pergunta, né, com relação ao UDR, o senhor representava ali, né? Não era representar, até porque eu não tinha essa alcunha de membro da UDR, nunca fiz parte. Não, era o apoio só que eu falo. Não era apoio, nenhum apoio formal à minha candidatura. A minha ligação ao setor, porque eu sou produtor, filho de produtor, toda a vida envolvido com sindicato rural, com cooperativa e tal, e produtor de muitas coisas. Então, quando eu saí candidato, essas pessoas que já me conheciam me deram apoio, independentemente de estar ou não na UDR. Porque a UDR era um núcleo de grandes produtores. E eu toda a vida tive a satisfação de representar as pessoas mais simples. Não que eu dispensasse apoio de A, de B ou de C, mas eu me identifico muito com uma pessoa simples, uma pessoa que às vezes precisa mais da gente. Sim. Não é? Apesar de que lá no Congresso, todas as nossas ações, como eu não tinha nenhum conhecimento de como funcionava o Congresso, de como seria a Constituinte, eu procurei me aproximar daquelas pessoas mais experientes. Por exemplo, na área econômica, eu ficava ao lado de Roberto Campos, ficava ao lado de Delfim Neto,
Eu era um menino e eles já pessoas idosas. E pessoas com experiência que estão aí até hoje. Quem não conhece a história de Roberto Campos? E Delfim Neto, gente. Delfim Neto. Que escola, né, que o senhor teve? Então, foi lá. Então, todos os meus votos na área econômica, eu os acompanhava. Sim. Na área social, eu procurei me espelhar em outras pessoas. Né? E na Constituinte, eu fiz parte da subcomissão do trabalhador e funcionário público. Foi a subcomissão mais disputada do Congresso, da Constituinte. Mais disputada. Em plena elaboração das leis trabalhistas. Porque toda a mudança maior da Constituinte foi exatamente a área social. A jornada de trabalho também. Tudo né, foi feito lá, então era guerra. Desculpe aqui. Não, era embate, era né? Tapa, Debate. Era tapa. Era tapa. Tinha tapa toda hora, para lá, para cá, porque o pessoal da esquerda ficava em cima. Foi lá que eu conheci o Lula. Foi quando ele chegou, eu também cheguei. O senhor jogou bola com o Lula também? Não, eu não joguei. Porque todo mundo jogou bola com o Lula, não, quase eu todos não os constituintes, não, não? Nunca tive essa intimidade. Né? Eles a maior tinham time de intimidade que eu futebol. tive com ele foi trazê-lo em Umas para inaugurar o Instituto Federal. Sim. Porque nós conseguimos o recurso na época do Paulo Renato e coincidiu de terminar na gestão dele. O Lula, a gente tem que reconhecer que fez um primeiro mandato muito bom. Não tenho né? nada contra ele, muito pelo contrário. Não há ninguém ruim para mim, porque eu não me atenho às coisas erradas, eu me atenho àquilo que eu acredito. Tá certo. Eu acredito, é isso, eu não tenho crítica a fazer a ninguém. Bom, o professor tem uma pergunta? Sim. Vamos lá, professor, qual que é? Retornando um pouco, que o senhor já explorou várias questões, mas eu quero aprofundar na questão das suas posições políticas. O senhor vem de uma tradição conservadora, muitos diriam de direita, né? A sua família, como o senhor disse, depois o senhor pode até comentar a esse respeito, veio da UDN, né, que era a ala conservadora. Depois o senhor passou pela Arena, PDS, PDC, PPR, PPB e hoje no PP, que não encampa somente essas posições. Mas, na nossa experiência aqui entrevistando outros constituintes goianos, a gente viu que haviam posições ao centro e mais à centro-esquerda. O senhor se considerava marginalizado na bancada goiana? O senhor achava difícil encampar suas posições dentro de uma bancada assim, extremamente... conservadora, né? Uma bancada que não, quase que na sua totalidade não tinha tanta proximidade com as suas posições? Não, Roberto vai responder daqui a pouquinho, depois do intervalo. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em pneus. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. A legislação brasileira protege os bens de uma pessoa que não podem ser penhorados e leiloados para pagar dívidas. Ela tem o direito de viver dignamente, mesmo endividada. Os bens indispensáveis para o funcionamento de uma microempresa e empresas de pequeno porte também não podem ser penhorados para saldar a dívida do proprietário. Quebrar, falir ou fechar as portas por falta de equipamentos ou produtos não interessa a ninguém. Com os bens protegidos, as atividades não ficam prejudicadas e a empresa continua em funcionamento para saldar os débitos. Menos burocracia e mais oportunidades. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania.
Programa Memórias do Legislativo volta com a série especial 30 anos da Constituição de 88. Estamos recebendo aqui hoje o deputado federal constituinte Roberto Balestra e no bloco anterior o professor Guilherme perguntou sobre... Primeiro ele fez um breve histórico dos partidos, né, que Roberto Balestra passou e depois ele refaz a pergunta aí, Guilherme, por favor. Eu queria saber se pela tradição que o senhor vem, né, da sua família, se o senhor enfrentou algum tipo de barreira na bancada goiana por posições talvez mais conservadoras. Não, absolutamente. Eu só quero explicar o problema partidário. Eu só tenho uma filiação, que foi no PDC. Ah, ele que mudou, o partido ele foi que mudando mudou, né? O partido. É um desdobramento. Foi mudando, hoje é PP. Na época, meu pai era da UDN, aí veio Arena, veio PDS e nós continuamos. Na época, aí quando eu fui para o PDC, todos foram para o PDC, né? Aí meu pai deixou de ser político, passou a ser eu. E o PDC virou PP? PP. Tá, PP. então não não é tenho que ele mudança, mudou. né? Eu estou na mesma linha, no mesmo lugar. Aham. Bom, nunca houve nenhum constrangimento, desajuste, dificuldade de convivência. Até porque posições elas têm que ser claras, transparentes, e eu tenho que defender aquilo que eu acredito, sem subestimar a opinião dos demais, né? Tanto que eu estava na subcomissão do trabalhador e funcionário público e votei muita coisa que eu achei que era importante e dentro das minhas propostas tinham também mudanças. Por exemplo, eu lutei muito para que houvesse a equiparação de direitos do trabalhador rural com o urbano, que não tinha, e conseguimos aprovar. Então, o fato de estar numa linha não quer dizer que eu não reconheça a outra. Era muito estranho para mim, colegas, né, que você já disse aqui, que outros nomes, por exemplo, nós fomos avaliados pelo DIAP, Departamento Intersindical, ele deu uma nota para cada parlamentar sobre a atuação na Constituinte. E esse voto não era pelos votos dados em determinadas matérias, é pela posição econômica ou social. Então, em Goiás, nós tivemos dois parlamentares que tiveram nota 0 para o DIAP. 2. Pode falar? Ou... Posso. Senador Irapuã e Roberto Balestra. Porque a nossa linha foi inflexível. No entanto, nós tivemos Maguito Vilela, que teve, acho que, nota 7. Aldarantes ficou com 10, né? Aldarantes ficou com 10, de acordo com ele. Então, Paulo Roberto Cunha teve nota alta, Jales Fontoura teve nota alta, e assim outros, né? Agora, Aldarantes teve nota 10, porque defendeu só o social. Para mim, era estranho essas pessoas que viviam e têm uma atuação forte na área econômica não votarem tudo daquilo que era defesa da área econômica, como é o caso do Maguito, do Jales, Paulo Roberto Cunha, Naftali e outros tantos. Tem que olhar para tudo, né? Só 2 tiveram nota 0. E alguém me criticou na época, eu fui muito questionado e tal, minha posição é essa. Passado alguns anos, na avaliação dos votos e das consequências da Constituinte, aí passaram a valorizar o meu voto. Aí eu passei a ter destaque pelos votos que eu dei. Bom, então é questão de consciência. Nada contra eles, né? E estou fazendo questão de dizer que na área social eu defendi um ponto de vista e consegui aprovar. Bom, e tinha que ser firme mesmo, porque os embates eram muitos, até a questão de relatoria, né, era disputada a tapa, como disse o deputado, Por e exemplo, o senhor foi suplente. Nós aprovamos o direito de propriedade por um voto. Aí, qual é o peso que a UDR teve? Quando nós criamos o Centrão, nós estávamos lá embaixo, eles jogavam moeda, sapato, meia, papel, grito de ordem. Ovo não? Ladrão. Não, ovo nunca jogaram. Ovo não. Mas eram essas coisas. Né?
E se nós não tivéssemos criado o Centrão, nós não teríamos aprovado a Constituinte. Não teríamos. Então, hoje, houve o avanço social. Às vezes, eu sempre disse lá atrás, nós colocamos coisas lá que não podiam ser da Constituição. Era matéria ordinária, não pode ser da Constituição. Por isso virou essa colcha de retalho. Hoje a maioria reconhece. São 99 emendas, né, até agora. Hoje a maioria reconhece. Então eu fui criticado lá, mas hoje as pessoas reconhecem que o voto foi consciente e foi bem dado. Eu ia perguntar para o senhor outra coisa, mas já que o senhor me deu essa brecha, é o seguinte, alguns juristas pensam que deve ser feita outra Constituição, justamente pela quantidade de emendas, né? São mais ou menos 3 por ano desde a promulgação em 88. O senhor acredita que deve ser feita outra ou essa é uma Constituição cidadã mesmo? O que precisa é o Congresso, que ele está, desde lá, que ele vem se amoldando. Por quê? O Congresso é a imagem e semelhança da sociedade. Nós temos tido muitas alterações no comportamento da sociedade. Lá é consequência, Claro. Lá não é a causa. Às vezes as pessoas não conseguem entender isso, mas é a imagem e semelhança da sociedade. E vem amadurecendo E junto, ela vem né? amadurecendo, porque ela também, o Brasil não vive só. Ele faz parte de um contexto mundial. Então há as grandes alterações fora das grandes potências e nós vamos aqui também modificando. Né? Então, eu me lembro, eu era menino, quando começaram a chegar, o Estado começou a ser desenvolvido pelos paulistas, pelos mineiros, né? E hoje quem é que está trazendo o maior desenvolvimento? Os gaúchos. Hoje a cultura é outra. Naquela época nós derrubávamos o mato e ia plantar café. Era a grande cultura. Hoje o que é? É a máquina. Hoje é a máquina substituindo o homem, a produtividade lá em cima, fazendo exportação. Nós tínhamos o quê? Exportação de café e de açúcar. Hoje nós temos uma economia primária fantástica e Goiás está aí despontando em tudo. E a tecnologia no campo, né? Que eu Então, nunca... nós temos que adaptar, é por aí. Agora, se já fizemos o erro de colocar mais artigos do que devia na Constituição, nós temos que ter também o bom senso de, na hora certa, como tem sido feito, algumas modificações. Justamente para adaptar, né? Algumas, Porque por exemplo, essa reforma trabalhista. Gente, quem vive as dificuldades que eu vivi na usina de álcool, na fazenda, na indústria, no comércio, sabe as dificuldades que isso foi criado. Mas foi criado agora? Não. Ela veio depois da eleição do Lula. Aí eles vieram fazendo as alterações, né, dando um poder ao trabalhador que a gente sabia que ia trazer consequência para ele, que era perca de emprego, que as empresas fechando e etc. Agora, era uma filosofia de trabalho que a esquerda defende. Ela é, né? Mas o tempo foi suficiente para mostrar que se não houvesse alteração, nós íamos sucumbir. ia ficar obsoleta. E obsoleta. Né? Como temos que fazer E também. da Previdência, né? Também Temos tá que passando fazer da a hora. Previdência. Não foi feita por quê? Porque chegou o momento da política e reforma você tem que fazer no primeiro dia que você toma posse. Você toma posse e baixa o decreto. O Collor só conseguiu fazer o Código de Defesa do Consumidor porque ele assinou no dia que ele tomou posse. Senão não teria feito e está aí até hoje servindo para todos nós. É verdade. E foi uma consequência da Constituinte, né? O Código de Defesa do Consumidor. Bom, uma pergunta para o senhor, que o senhor vai responder daqui a pouco, mas eu já vou lançar. O senhor foi suplente de uma das comissões mais importantes da Constituinte, que foi a de sistematização, até o nome é difícil. Houve muita disputa intensa para o cargo de relator, do qual estavam cotados na época o Fernando Henrique Cardoso, Pimenta da Veiga e Bernardo Cabral. Como é que foi essa eleição? Teve tapa, igual o senhor falou? Foi disputada a tapa? Lá é tudo bravo. Daqui a pouquinho, depois do intervalo.
O Superior Tribunal de Justiça está realizando uma revolução no judiciário brasileiro. É a virtualização de processos. Agora, o tempo de envio e distribuição dos autos caiu de aproximadamente 13 meses para 5 dias. Além de eliminar o papel e reduzir custos com logísticas de envio, protocolos e viagens, a virtualização permite total integração entre o STJ, os demais tribunais, os advogados e as partes, com total segurança e transparência. As salas antes ocupadas por pilhas de papéis agora oferecem mais conforto e melhores condições de trabalho aos nossos colaboradores. Os processos são virtuais. O benefício é real. O primeiro Tribunal Nacional do mundo a promover a virtualização de processos. Informe-se, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O mundo mudou, as necessidades mudaram. Partido agora é o usuário. Atendimento é online. Reunião pode ser via chat. Autos estão no browser. Formulários são eletrônicos. Papéis serão eliminados. Benefícios para você e para a sociedade. Tudo mais rápido, mais seguro e mais prático. Como a justiça deve ser. PJE na Justiça Eleitoral. Programa Memórias do Legislativo, série especial 30 anos da Constituição de 88, volta entrevistando Roberto Balestra. Ele foi deputado federal constituinte, foi o primeiro mandato dele como deputado federal, ele já está no 8º, ainda pelo estado de Goiás. E eu havia perguntado no bloco anterior como é que foi essa disputa para a comissão de sistematização da qual ele participou, porque ela foi disputada à tapa, gente. Olha aqui quem que estava na época concorrendo, né? Estavam cotados Fernando Henrique Cardoso, Pimenta da Veiga e Bernardo Cabral. O senhor participou, como votou? Qual foi a opinião do senhor, né, no trabalho de relator ali? Olha, como toda comissão era disputada mesmo. E a comissão de sistematização porque ela fazia ela né? sintetizava todas as decisões das subcomissões, das comissões, porque saía da subcomissão, vinha para a comissão temática. E depois a comissão de sistematização é que organizava os textos, os artigos, para poder incluir na Constituinte. Ah, tá. Por isso é que ela é importante. Por exemplo... Ela organizava tudo que vinha ali das subcomissões. Né? Vou dar um exemplo aqui. Então, a briga por quê? Porque cada um de nós queria ter alguém na sistematização que fosse identificado com a gente. Para a hora da aprovação ou da inserção daquele artigo que a gente defendia no texto, que o presidente, o relator incluísse, né? Incluísse. Então a gente ficava mais seguro. Por isso, e nós trabalhamos onde? Da forma mais simples possível. Nos unimos da forma mais simples possível, porque o Fernando Henrique já era um proeminente ex-governador. Os emergentes ali, intelectuais da época. Pimenta da Veiga já era ministro. Então nós fomos em cima do Bernardo Cabral, que era lá do Amazonas, uma pessoa simples, culta, né? E convivia conosco de igual para igual. Por isso é que ele foi indicado. Né? Tá certo. Não foi manga de colete de ninguém, foi porque ele era ligado ao baixo clero. Bom, vamos falar baixinho aqui, né? Baixo clero. Nós somos do baixo clero, ele era ligado ao baixo clero. Mais, então, mais humilde, né? Mais próximo. Mais simples, né? Mais simples. Ele, senador Bernardo Cabral. Tá certo. Bom, respondida a pergunta, professor Guilherme. Só concluindo. Consequência disso aí que o povo talvez não saiba. Então, no caso, nós o senhor foi suplente. Nós tínhamos aí a divisão do Estado de Goiás para a criação do Estado de Tocantins. Né? Então, Siqueira Campos e Zé Freire, 2 deputados, um do PSD e outro do PDC, ou seja, o DN-PSD de novo, né, é que estavam conduzindo, porque os 2 eram do Norte e queriam a divisão do Estado. Então, trabalharam intensamente e conseguiram inserir no texto, né? Mas
o Siqueira era do baixo clero junto conosco. O Zé Freire era do PSD, o partido dominante e tal, que tinha o presidente, que era o Ulisses, tinha tudo. Então ele estava seguro de que estava tudo garantido. E no texto estava dizendo o seguinte, que criado o estado do Tocantins, o primeiro governador seria nomeado pelo presidente da República, porque era o desejo do Zé Freire, que era do PMDB, do MDB, né? Que já tinha acabado o PSD. O Siqueira, como amigo do Bernardo, conseguiu do Bernardo, lá no plenário, inserir um destaque, que eu não vou explicar aqui, mas você sabe o que é, um destaque, dizendo que o primeiro presidente seria eleito em voto popular, porque ele tinha certeza que ele, como candidato, ganharia. Se fosse para o presidente nomear, o Zé Freire seria o governador. Então, quando o Bernardo acolheu aquele destaque e já pôs em votação imediatamente, o Zé Freire estava no fundo do plenário e o Siqueira do lado do Bernardo, no microfone ali. O Zé Freire saiu de lá correndo e veio correndo atrás do Siqueira Campos, porque achou que aquilo tinha sido uma traição a ele. Porque eles conduziram tudo juntos, né? E o Siqueira dando corda para ele, porque senão não aprovava. E aí, o que aconteceu? Aprovou que a primeira eleição era direta. E o Siqueira foi o governador. Então, detalhe que talvez isso o povo fica na história. Não sabe disso. E Siqueira fez até greve de fome, né? Para aprovar né, a divisão do estado de Goiás, gente. E foi uma divisão que né, beneficiou tanto o estado de Goiás quanto Tocantins. Tá aí agora, tá né? Até hoje, né? O estado mais novo. E na época do Mato Grosso também, né? Que foi feito. Professor, vai lá. Desculpe. Deputado. Isso é importante, mas é isso que a gente quer, sim, né? Sim. Essa abertura mesmo. Deputado, a gente vive um dos ciclos de crises de representatividade que talvez o senhor já tenha passado por vários, né? Por 8 mandatos e de lá para cá nós tivemos vários escândalos que arrastaram vários políticos profissionais para dentro dessa celeuma que se configurou essa crise de representatividade. Hoje nós temos alguns nomes bastante implicados a partir da Operação Lava Jato, que é um desdobramento da tentativa de combater a corrupção. Dentre eles, um dos seus maiores líderes lá na Câmara, que é o Paulo Maluf, que está preso agora. Hoje nós acordamos aí com a notícia do Eduardo da Fonte e do senador Ciro Nogueira, também do PP, sendo implicados ali a partir de um mandado da Polícia Federal aos gabinetes e casas deles. Como é que o senhor avalia isso? O senhor acha que a Constituição que vocês fizeram ela foi suficiente? Ela deu abertura para esse combate à corrupção? Como é que o senhor avalia esse momento? Então, toda a vida foi dada abertura. Toda a vida, porque a lei está aí, ela não é criada agora, né? Ela sempre existiu. O que aconteceu, e eu quero aqui, se estiver errado, que eu seja corrigido, existia uma tradição de ajuda e nunca houve uma eleição que não tivesse ajuda. Mesmo que você não tenha necessidade, o seu amigo chega e fala, eu vou deixar pago uma gasolina para você ali. Não existia controle dessas coisas. Nunca existiu. Estou falando porque eu não era candidato, mas via as coisas acontecerem. Depois que começou a ter uma exploração negativa, em que os candidatos, ou apenas candidatos, ou já depois de eleitos, começaram a explorar em proveito próprio, é que começou aí sim a corrupção. Porque até então não era corrupção. Se alguém levava alguma vantagem, como hoje, como no passado, né? Eu me lembro que sempre se falava nas campanhas, um atacando o outro, porque naquela época era ataque mesmo, era falar da família, da mãe, do pai, do avô, né? E que o que ele tinha, ele roubou, que não existia prefeito que era considerado honesto. Só que ninguém nunca provou, era o
o argumento político que se usava. Por que agora mudou? Porque até então, por exemplo, o Paulo Maluf, ele não está condenado, não é agora só, não. Ele já foi pego na época que ele cometeu o crime, quando ele foi prefeito há quantos anos atrás. Só que a justiça, infelizmente, tem o primeira instância, segunda instância, terceira instância, quarta instância, oitava instância. É como diz a própria justiça diz. Quem tem dinheiro para bancar, ele vai para a cadeia. Então, surgiu agora um entendimento novo, que é aquela evolução que nós falamos. São muitos procuradores jovens, não só a nível federal, como também nos estados, porque na nossa época a gente formava com 40 anos, 50 anos, que conseguia chegar no curso superior, porque realmente não existia. Hoje você tem menino aí com 21 anos, formado em medicina. Então a oportunidade foi dada e a evolução vem acontecendo. Então, infelizmente, acontece com A, com B, com C. Mas não é apenas o PP, todos os partidos, né? Você está vendo aí que as coisas estão acontecendo. Eu lamento profundamente porque é presidente de um partido, né? Agora, não sei dizer para você do que é que ele está sendo acusado, porque a gente só sabe o que está acontecendo aí que a imprensa noticia, né? Espero que ele, se puder, justifique as pessoas, né? Porque não pode. Se errou, tem que ser punido, né, deputado? A continuidade, a população sabe filtrar. Toda a vida soube, né? Eu, às vezes, fico preocupado quando o candidato chega e fala, eu sou diferente, eu vou fazer tudo diferente, porque está tudo errado. Não sei, rapaz. Eu não vejo. Eu vejo que há evolução, mas você não pode fugir daquilo que existe. Como é que você cancela? Como é que você impede? Então, é o tempo que vai moldando a gente. Se você consegue estudar, você estuda, mas para aplicar é preciso ter conhecimento. Não adianta ter apenas a teoria, você tem que adaptar aquilo à realidade, né? Aqui não tinha TV Assembleia, hoje tem TV Assembleia. Hoje o cidadão assiste o debate em casa. Ao vivo. Ao vivo. Ali as sessões são todas transmitidas ao vivo. Porque antes a gente tinha notícia que o fulano estava armado aqui dentro, dando tiro no outro. Hoje, se tiver, a gente vai ver ao vivo se acontecer alguma coisa, porque são todas transmitidas. Então é essa evolução. Direito, né? Hoje então não há como fugir disso aí. E a sociedade é que faz. Não, o Congresso é a imagem e semelhança da sociedade. Você pode ir nos gabinetes, tanto aqui da Assembleia como lá em Brasília. Quando você vê um gabinete muito cheio, aquele povo, não é por coisa muito séria. Olha o que eu estou dizendo aqui, eu estou fazendo uma afirmação. Porque ele, às vezes, ele facilita tanto que todo mundo procura. Quando o cidadão sabe que você não embarca em determinadas propostas, ele não vai em seu gabinete. Ele não conta que você é bom. Ele não fala. Gente, e cá entre nós. Desculpe. Não tem almoço grátis, né, deputado? Não Tudo tem. que é dado demais, você pode desconfiar, vai te custar em algum momento ali na frente, né? Então, é relacionado a isso, a corrupção, a essa ajuda. Você vê, E basta a Constituição ser cumprida, né? É o que o senhor falou, não precisa de outra, né? Basta ser cumprida, as punições estão ali previstas. Tudo previsto. Né? Deputado? E mais na consciência de cada um de Justamente. nós. Por exemplo, interpretação por que a esquerda entrou nessa dificuldade? Não é porque eles tivessem uma formação de pessoas más. É porque vislumbraram a possibilidade de mudar o regime para um regime que é deles. Socialista. Socialista. Né? Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos de recursos. Mas precisamos de gente para dar sustentação. Então, nós precisamos arrumar o recurso aqui e dar para as pessoas. Eu vou citar um exemplo só. Aquele dos pescadores, o Fundo de Defesa. Lá em Brasília tinha 70 mil pessoas que recebiam o Fundo de Defesa, rapaz. Lá não tem nenhum onde pescar. Tem o lago, mas não tem peixe. Não pode pescar também. Então, quem é esse pessoal? É o pessoal que fazia greve, que batia
caixa, que ia lá para a rua dar tiro. É esse pessoal. Então, nós vamos mudar o regime? Vamos. Então nós vamos ter que fazer isso. Roubar o banco. Roubar o banco. Quebraram, você conhece a história? né? Roubar o banco e precisar de dinheiro para fazer política. E todos os países, né, estão aí provados. Rússia não deu Então, certo, a isso, China não deu isso certo, faz parte né? do O processo. socialismo, Isso é da natureza política. Aqui, em Roma, em Paris, na Rússia, aonde quer que você for. É da natureza política. Deputada, a gente tem tantas perguntas aqui para o senhor, mas assim, nós chegamos ao fim do programa. Ainda bem que você não perguntou minha idade. Mas eu vou falar a data de nascimento. Não, pode? não. Mas ele é só do dia 24 de maio, tá chegando, né, o aniversário aí, e de 1944. Vixe. Bom, não vou falar a sabe. idade, mas assim, é um prazer nosso imenso aqui o senhor ter aberto seu coração, ter falado aí do passado, né, dessa participação nesse momento histórico, talvez o mais importante da história política brasileira foi a elaboração. Da minha geração, né? É, da minha e geração, da minha tenho também, porque eu certeza. lembro. Mas assim, um prazer muito grande, viu? E pelo que eu vi aqui, o senhor não mudaria uma vírgula da Constituição que o senhor ajuda a elaborar, né? Nada. Nem da ordem social, nem da ordem social, nem da econômica. Pronto. Basta ser cumprida, né? Cumpri, ué. Tá certo. Aquilo foi a vontade do povo. Justamente. Foi considerado por outros países Democracia é a a Constituição maioria. mais cidadã, né, de todos os tempos. Muito obrigada ao Eu que senhor. agradeço. Obrigado também ao professor Guilherme Carvalho, mais uma vez aqui com a gente, né, nessa participação. Obrigado por um novo convite, Luciano. Bom, e com certeza haverá. E obrigada a você também que nos acompanhou. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso canal digital, que é o 61.2, e tem também nossas redes sociais. Se Até tiver mais. alguma briga, você me conta. Tá certo. Tchau, gente. TV Assembleia. Informação com credibilidade.